Oi, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu quero começar esse vídeo agradecendo os testemunhos que estão chegando. Na segunda-feira eu postei um testemunho da Lu, né? E na sexta-feira tem mais um testemunho pra vocês, se Deus quiser. E se Deus quiser, vão chegar cada vez mais testemunhos aqui pra gente, né? Eu sei que esses testemunhos são muito edificantes, são uma esperança pra quem tá passando por esse momento, né? Que eu sei que a gente acaba querendo comparar uma história com a outra para ver se tem alguma coisa que está parecida com o nosso, e esses testemunhos nos fortalecem, né? São muitos casos que às vezes mandam para mim que ainda não gravaram os testemunhos, mas se Deus quiser vão vir muitos e muitos mais, né? E quero pedir para vocês não esquecerem também, logo agora no início eu vou falar para vocês não deixarem de comentar, de deixar sua história, de dar seu apoio a uma outra pessoa, porque isso acaba ajudando ainda muito e muito mais. Às vezes uma palavra que você passa por alguém, né, às vezes até uma palavra diferente da minha, um seu posicionamento, isso pode ajudar muito algumas pessoas naquele momento, e a gente não tem nem noção do quanto a gente ajuda um ao outro, né? E o vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma coisa que eu sei que tudo na restauração de casamento é muito difícil, né? Muito difícil eu chegar pra você, olha, isso é o mais difícil, eu deixo aí. Nossa, isso é o mais difícil, é parar de ficar olhando redes sociais, né? Tudo é muito difícil na restauração de casamento. Nada é fácil, né? Exatamente por isso tem esse nome, restauração. Restaurar alguma coisa é muito difícil, né? Mas eu acredito que uma dificuldade também que nós temos muito é a batalha na mente, né? Porque a nossa mente, ela não para, até quando a gente está dormindo, ela funciona, né? Através dos sonhos. Então a mente, ela não para, ela trabalha o tempo todo. A gente às vezes está tentando desfocar, mas o foco vem. A gente tenta desfocar e o foco vem. E eu sei que é assim que funciona, principalmente enquanto nós ainda não estamos descansadas, né? Quando a gente está descansada, a batalha na mente, a gente consegue ir evoluindo cada vez mais. Mas enquanto a gente ainda não descansa, a batalha, ela é muito forte. Principalmente quando tem o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, a batalha da mente, ela vem de diversas formas, né? A gente olha as circunstâncias e o inimigo, ele se aproveita, né? Porque o inimigo, ele não consegue ler a nossa mente, mas ele é ótimo em ver nosso semblante, né? O que a gente está fazendo, como é que tá a nossa feição, se a gente está com uma cara mais triste, se a gente está com uma cara de raiva ou uma cara de choro, né? Uma cara, assim, ele é muito bom nisso. Então, através desses gestos que a gente acaba passando por ele, às vezes eu lembro que eu ficava muito assim, eu não vou fazer cara de que eu tô assim, assado pro diabo não perceber. E eu tenho muito isso ainda até hoje, né? De ficar, não vou falar. Às vezes eu tô pensando em alguma coisa, mas eu tento, na minha fisionomia, eu tento não passar o que eu tô pensando pro diabo não tentar usar. Porque ele não consegue ler a nossa mente, mas ele consegue soprar palavras do nosso ouvido que acaba entrando na nossa mente. Principalmente para quem está passando pela restauração de casamento, e não só, mas em qualquer outros aspectos da nossa vida, qualquer outras coisas, né? Então ele começa a soprar palavras no nosso ouvido, e que se a gente não estiver firme, se a gente não estiver posicionada, se a gente não estiver confiando em Deus, ele faz morada e faz a festa. E por que eu falo muito que não é bom a gente ficar vendo as redes sociais, vendo o que o nosso cônjuge está fazendo, está deixando de fazer? É porque isso acaba sendo brechas que o inimigo quer para ficar colocando na tua cabeça. Olha, ele tá feliz, né? Que às vezes você vê meus vídeos que eu sempre falo, né? Ele não tá feliz, né? Isso é uma ilusão. Aí vem o diabo e fala assim, claro que ele tá feliz, olha, ele postou isso. Gente, aconteceu assim, ó. No fevereiro, o marido de uma menina que eu dou atendimento postou que amava a OM no Instagram. Aí ela vai até ver esse vídeo. Postava a OM, que amava a OM no Instagram. Ela mandou mensagem, chorando, triste, desesperada, dizendo que achando que tinha acabado, que realmente ele amava ela, porque tinha postado. Isso foi em fevereiro, a gente tá em abril.
início de abril. E em março, ela já tinha me mandado mensagem, de gente conversando e tudo mais. Ele mandou mensagem para ela dizendo que ele estava infeliz, que ele não sabia o que ele estava fazendo da vida dele, que ele estava se destruindo, estava acabando com a família dele. E agora em abril, ele tá tentando voltar com ela. Então, pra vocês verem que, assim, às vezes o que a gente vê, às vezes por causa daquilo aí, eu converso, não toma nenhuma atitude, não faz nada, não vai atrás, não fala. Porque às vezes a gente pode colocar tudo a perder. Que o inimigo quer isso mesmo. Da mesma forma que ele sopra no nosso ouvido, ó, ele não te ama mais. Ele postou lá que ama outra. Ele tá feliz, ela, né, sua esposa, tá feliz tendo a vida que ela tá feliz com o OH, tá vivendo uma vida de felicidade agora. E você, como ele começa a soprar isso, você começa a acreditar. Ou não só isso, às vezes ele começa a soprar na tua cabeça assim, olha, se ele voltar com você agora, ele vai começar a lembrar dela. Ele vai te comparar com ela, vai ficar lembrando dela, porque tenho certeza que ele não esqueceu ela por completo. A gente precisa estar posicionada com as investidas que o inimigo dá na nossa mente, né? E toda vez que vier um pensamento que não te agrade, um pensamento que você tem absoluta certeza que não vem de Deus, você repreenda. Eu faço isso, eu comecei, todas essas coisas que eu falo pra vocês, gente, eu comecei no meu deserto. Porque se não fosse o meu deserto, eu não teria me aproximado de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Apesar de eu conhecer, eu nasci no lar evangélico. Meu avô é pastor, minha avó foi missionária. Eu cresci no ambiente evangélico, mas eu não seguia os preceitos, eu não seguia. Eu sabia e tudo mais, eu até meus 15 anos frequentei a igreja. Mas eu não caminhava certinho, né? Eu não seguia a risca. Eu também não procurava entender a palavra de Deus. Isso tudo aconteceu no meu deserto. E além de todos os pensamentos que já vem, ainda vem o pensamento de desistir. Que ele começa a dizer na sua mente que é impossível sua restauração, é impossível isso, é impossível aquilo. O inimigo, ele sabe exatamente o que falar para te fazer desistir. O inimigo às vezes sabe exatamente o que soprar no teu ouvido para você tomar uma atitude errada. E eu vou te falar, quando toda vez que você fala eu vou desistir, é como se você não acreditasse que Deus pode fazer essa mudança. É como se você não estivesse acreditando que Deus pode mudar. Você pode pensar, toda vez que o inimigo vier com esses pensamentos na tua cabeça, você fala assim, realmente, tá difícil. Mas para Deus, né? Quem é Deus? O que é essa circunstância para o meu Deus que ressuscitou Lázaro? Então, gente, eu vou te fazer uma pergunta. O que é mais fácil? Lutar pela restauração do seu casamento ou desistir? Eu acho que desistir é muito mais fácil, muito, gente. Mas a restauração do seu casamento, depois que você tiver o seu casamento restituído, restaurado, né? E eu posso dizer pra vocês, meu marido, ele voltou pra casa, ele ainda não frequentava a igreja. Nós voltamos e agora, em janeiro, tem 1 ano e 7 meses agora que a gente voltou. Em janeiro, agora desse ano, que ele começou a frequentar a igreja. Ele vai pra igreja todo domingo com a minha filha. Então, meus queridos, não desistam de nada. Para Deus, nada é impossível. Não existe circunstância que possa fazer que isso não aconteça. Quando eu estava no início desse canal, eu comecei esse canal ano passado, em outubro, quando eu estava no início desse canal, eu comecei a ter muita investida do inimigo em cima de mim, muita mesmo, gente, muita. Meu marido às vezes tinha que sair para trabalhar à noite, o inimigo vinha na minha mente como ele vinha na época que eu era maluca. E teve um dia que eu comecei a ficar com raiva, porque o inimigo é esperto, eu comecei a ficar com raiva mesmo. Eu já contei isso aqui. Aí eu deitei com as minhas bebês no quarto e já tava com raiva, eu não conseguia nem orar. Que eu já estava com raiva, que eu já estava pronta para quando meu marido chegasse já ir para cima dele. Então eu comecei a orar e pedir, Deus, se não... Primeiro assim, né? Eu comecei pelo Salmo 23 e pelo Pai Nosso. E começo por aí quando eu tô com raiva, porque eu não tô com tanta raiva que eu não consigo orar.
E depois, quando eu acabei, que eu já estava um pouco mais branda, eu comecei, Senhor, se não for da tua vontade, tira esses pensamentos da minha cabeça, eu não quero mais pensar nisso, tira isso, tira isso, tira isso. Eu fiquei tanto nisso que daqui a pouco eu já comecei a pensar na mesa que eu queria comprar, eu não sei qual momento que começou, já comecei a pensar na mesa, que não era pra comprar agora, pra deixar mais pra frente, pra ver se eu comprava à vista. E quando eu vi, eu tava pensando na mesa. Depois de muito tempo que eu comecei a perceber que eu já não estava mais pensando no que eu tava pensando antes. Então eu quero que vocês façam isso. Orem. Toda vez que o pensamento ruim vem na tua cabeça, que você sabe que não vem de Deus, você sabe quando não vem de Deus. Se repreende. Sai daqui, eu não quero pensar nisso agora não. Para Deus nada é impossível. Não importa a circunstância que está acontecendo. Ele está dizendo que está feliz, mas eu sei que no fundo ele não está. E continue fazendo suas coisas. Coloque um hino, vai adorar, vai cantar, vai se distrair. Mas tentem, não deixe se afogar nas investidas que o inimigo lança na tua mente, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje para vocês, tá? Se vocês gostaram, compartilhem com quem vocês acham que precisam ouvir essas palavras. Curtam, dê like aqui se vocês gostaram e sigam o canal, ativem as notificações para que toda vez que eu gravar um vídeo vocês já receberem a notificação do YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos.